você quer aprender de jeito super fácil como fazer uma serra funcional para o seu cosplay de Chainsaw Man, como essa daqui, continue assistindo. Eu sou a Satsuki, e se você gosta desse tipo de conteúdo de cosplay tutoriais, já curte e se inscreve para não perder os outros vídeos. Vamos lá! Nesse vídeo aqui, eu vou explicar melhor toda a parte elétrica com detalhes, de um jeito bem simplificado, justamente para quem não faz a menor ideia por onde começar. Para isso, eu vou montar aqui uma mini serra com vocês, essa daqui. Ela é menorzinha, mas o processo é o mesmo. Eu já tenho um vídeo, na verdade 3 vídeos, mostrando a confecção inteira desse cosplay aqui. Vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem todo o processo. Nesses vídeos eu mostro a montagem de todo o cosplay, no entanto eu não entro em detalhes sobre a parte elétrica. É nisso que vamos focar hoje. Então, vamos lá! Primeiramente, vou mostrar todos os materiais que eu utilizei para fazer a serra funcionar. Lembrando que eu vou deixar todos eles na descrição também. Papel Paraná ou papelão, EVA, usei o de 3mm, um motorzinho de 6 volts com caixa de redução, um botãozinho, usei esse tipo, fios, pilhas ou baterias, uma caixa para pilhas ou baterias, um rolamento, pode ser de metal ou borracha, e um palito de madeira, ou arame, ou algum material que seja resistente. E é importante que o palito seja do mesmo tamanho da circunferência interna do rolamento, justamente porque ele será encaixado aqui, conforme mostrarei no decorrer do vídeo. E outros materiais comuns, como cola instantânea ou de contato, estilete, ferro de solda e etc. Vou deixar todos os materiais na descrição, junto com os links, caso queiram adquirir e fazer com os materiais que eu utilizei aqui. Lembrando que esse não é o único jeito de se fazer, mas sim o jeito que eu fiz e achei mais simples. Fiquem à vontade caso queiram inventar ou mudar o que quiserem. Sem mais delongas, vamos ao passo a passo. Para começar, cortei 2 partes de papel Paraná de 2mm no formato desejado da serra. Pode ser papelão também ou algum outro material que seja leve e mais resistente. Logo em seguida, desenho um círculo com mais ou menos a mesma circunferência da ponta da serra. Desenho 4 círculos desse, no papel Paraná também. Dois círculos desses terão que ter o espaço para encaixar o rolamento, exatamente no centro de cada círculo. Logo em seguida, cortei alguns círculos de EVA, menores do que os círculos de papel. Eu fiz os meus 1,30 cm menores. Então, colei 3 camadas juntas. A quantidade de círculos vai depender da espessura do EVA. No meu caso, eram de 3mm cada, totalizando então 9mm. Você pode usar somente uma camada de EVA de 10mm. Vai depender também do quão grossa você quer que a serra fique. E sim, esses círculos que colei precisam ter o mesmo espaço para o rolamento. Aqui, eu gosto de lixar bem em volta do círculo para deixar a superfície o mais lisinha possível, já que a correia terá que deslizar por ela. E agora, já podemos colar essas peças todas juntas. Uma camada de papel, o círculo de EVA e a última parte de papel. E teremos uma roldana pronta. Você já pode encaixar o rolamento no centro e colar bem para ficar bem firme. Já para outra roldana, faremos literalmente a mesma coisa, com a única diferença de que não precisará do buraco no centro. Ao invés disso, depois que já estiver tudo colado, eu venho com uma broquinha e abro um pequeno buraco no centro da roldana, o suficiente para passar esse pininho do motor. Cuidado para não alargar demais. Ele precisará encaixar perfeitamente. Com as 2 roldanas prontas, posiciono cada uma nas 2 pontas da serra e faço uma marcação no centro para medir direitinho onde elas vão ficar. No caso da roldana do motor, antes de tudo, eu retiro essa borrachinha e colo o motor na caixinha para ficar bem firme. Logo em seguida, com um estilete ou alicate, arranco todas essas partes que estão para fora, porque eu quero que a caixinha fique bem lisa. Arranco também um dos pininhos do motor, deixando somente um que colaremos a roldana. Lembre-se de cortar o pininho próximo aos terminais do motor. Agora sim. Antes de colar, somente encaixe a roldana no pininho e coloque sobre a serra para marcar a posição do motor. E com as 2 extremidades marcadas, eu corto. Na outra parte da serra, cortei somente o círculozinho, a parte do motor não precisa.
Então, colamos o motor dessa forma, com a maior parte dele para fora e somente a superfície do lado do pininho para dentro. Passe bastante cola para ter certeza que não vai soltar. Com isso, colamos a roldana ao pininho do motor. Cole bem e se certifique que ficará bem preso. Tente colar o mais retinho possível, tomando cuidado para a roldana não ficar inclinada. Feito isso, colaremos a outra roldana do outro lado, e para isso usamos esse palitinho de madeira que colaremos ao rolamento. Para ficar do tamanho certinho, medimos a altura aqui do motor até a roldana e usaremos a mesma distância para o palito. Marcamos em uma das pontas, primeiramente 2 mm, que é o espaço que vai ficar por dentro do papel, e em seguida a mesma distância da outra roldana. Marca o tamanho do rolamento, que no caso é de 8 mm, e marcamos novamente a mesma distância da outra ponta, e depois mais 2 mm. E aí é só cortar. Depois de cortar, colamos o rolamento no espaço demarcado. Então, colamos o palito à serra. Certifique-se antes de colar que as roldanas estarão na mesma altura. Com tudo isso colado, usaremos alguns pedaços de papelão ou material que preferir aqui no centro, para estruturar a serra. Meça um retângulo, deixando margens em cima e dos lados, e corte os retângulos com essas medidas. A quantidade de papelão vai variar de acordo com a espessura dele, mas eu coloquei camadas o suficiente para ficar na mesma altura do palitinho. Então, é só fechar tudo com outra parte da serra. Para fazer a correia, basta cortar uma tira fina e bem comprida de EVA. Ela deve ser um pouquinho de nada mais fina que as roldanas, para encaixar aqui direitinho. E ela deve ser comprida o suficiente para ficar bem esticada aqui. Cuidado para não esticar demais, nem para deixá-la muito frouxa. Em seguida, basta colar os dentes da serra da forma que achar melhor. Eu fiz com pedacinhos de EVA mesmo, alguns triângulos maiores e outros menores, e fui colando por toda a tira de EVA. E com isso, a serra está basicamente pronta. Vamos finalmente à parte eletrônica agora. O motor que eu escolhi, ele é baratinho e bem pequeno, por isso ele não é o motor mais forte do mundo. Você pode optar por um motor mais forte se quiser. Esse motorzinho é de 6 volts. Para ele funcionar direitinho, vou usar essas pilhas AA de 1,5 volts. Então, eu preciso de 4 delas para chegar em 6 volts. Vou usar essas caixinhas de pilha para elas. Ligando esses fios diretamente aos terminais do motor, ele vai funcionar eternamente. Para conseguir ligar e desligar, precisamos conectar um botão no meio disso. E para isso, basta somente que um dos fios esteja ligado ao botão. Então, eu corto um dos fios na metade para encaixar o botão aqui no meio. Um dos fiozinhos você deverá soldar sempre na perninha do meio, enquanto o outro você escolhe a perninha que quiser. Se soldar nesta perninha, o botão será ligado quando estiver aqui. Se soldar na outra, ele ligará quando estiver aqui. E para soldar é simples. Basta derreter o estanho com o ferro para unir os fiozinhos da perninha do botão. A dificuldade aqui é fazer tudo sozinho. Se tiver alguém para te ajudar a segurar, melhor. Depois de soldar, é bom isolar ou com fita isolante ou com aqueles tubinhos termorretráteis.
fica assim. Agora, encaixando as pilhas e ligando o botão, temos o motorzinho funcionando. E aí, claro, você pode adicionar os detalhes que quiser, como arranhões ou pequenas pecinhas de EVA que eu colei ao redor da serra e etc. E agora, você pode encaixar a serra funcional em seu capacete de Chainsaw Man. Essa foi uma das formas que eu achei que seria mais simples de explicar. Mas claro, no começo, ao invés de soldar diretamente os fios da caixa ao motor, você poderia também pegar outro pedacinho de fio separadamente e soldar no motor, e aí sim, soldar esse fio ao botãozinho e ao outro fio da caixa. Isso também vai depender do quão grande você quer o fio. Na verdade, medir o tamanho dos fios antes é muito importante dependendo da peça. Como estou fazendo uma peça pequena e simples só para explicar, vou deixar os fios bem curtinhos mesmo e colar a caixinha e o botão diretamente na serra. Mas para fazer o cosplay de Chainsaw Man, eu usei um fio bem maior que esse, e tive que medir direitinho para não deixar o fio curto demais e nem longo demais, para encaixar tudo ali dentro do capacete depois. Além disso, eu quis deixar os fios ligados ao botão comprido o suficiente para imitar a cordinha que o Dendy tem no peito, que assim eu conseguiria ligar a serra quase que da mesma forma que ele. Nas serras dos braços, a única diferença foi que eu abri um espaço para encaixar os braços, e deixei todos os fios e o botão no meio da serra, porque assim não daria para ver nada, eu poderia ativar colocando o dedo dentro da serra. Eu já tenho um vídeo explicando melhor todo esse processo, tanto da cabeça quanto dos braços. Vou deixar linkado aqui embaixo, assim como os outros vídeos de cosplay de Chainsaw Man. E bom, esse é o processo. Não é tão difícil quanto parece, né? Espero que tenham entendido e que o vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. E agora me falem, o que vocês acham que eu devo fazer com isso? Talvez um putita? Seria divertido fazer um putita funcional também. Antes de finalizar, gostaria de deixar claro que esse processo todo foi usando um motor mais fraquinho. Então, cuidem para que os materiais sejam leves para não forçar demais o motor. Recomendo também que não fique 100% do tempo com o motor ligado, pois como ele é mais fraquinho, ele vai perdendo a força com o tempo. Desligando e ligando, ele volta com a força inicial, mas é só uma recomendação. Se quiserem, podem optar por um motor mais forte, como dito anteriormente, que aí não haverá problemas. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo para me ajudar. Obrigada de coração a todos que assistiram até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!